Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um programa Espiritismo na Prática. E hoje então, vamos falar sobre o tema progresso. Um tema muito interessante, muito importante para nós podermos aí compreender como funciona, né, essa questão do progresso, né? Então, novamente, com a presença aqui da irmã Ara. Boa noite, Ara, tudo bem? Boa noite, Jefferson. Tudo bem? Graças a Deus. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Espiritismo na Prática. Né? Esse é um tema muito importante, a gente compreender o que é o progresso, o que é o progresso segundo, né, o Espiritismo, porque, gente, o progresso é lei do nosso Criador. Exatamente. Pessoal, seguinte, se você não se inscreveu no canal, se inscreva no canal. Convido que você compartilhe esse vídeo para mais pessoas, para que as pessoas possam entender como que a gente faz esse progresso, o que que é, qual que é a visão do plano espiritual, da doutrina espírita. É muito importante a gente estar alinhado com o progresso, porque ele vai nos mover para frente, né? Ele que vai nos ajudar aí a entender como a gente pode caminhar de uma correta e sempre, cada dia que passa, a gente se elevar um pouquinho mais. Claro, que você pode começar então falando sobre o progresso para nós. Pois é, gente, quando a gente abre lá o nosso dicionário, né, ou você dá um Google, né, você vai perceber ali, se botar a palavra o que é progresso ou progresso, você vai achar que é a ação ou resultado de progredir. Mas o que é progredir? Progredir é caminhar, olha que interessante, caminhar para frente, avançar, prosseguir. Então, progredir também pode ser você tornar-se maior ou melhor, né? Incorporando coisas novas, mais modernas. Ou seja, progredir é desenvolver-se, crescer, modernizar. Então, o progresso é um movimento que a gente faz de avanço, sempre para frente, né? No Espiritismo, o progresso é um conceito muito central, né? Por quê? Porque ele representa o desenvolvimento contínuo, né, dos espíritos e é inexorável, gente, não tem jeito de fugir dele, né? O progresso é inexorável. A gente progride, quer a gente queira, quer a gente não queira. A gente pode até agarrar na pedra no meio do caminho, mas você vai ser lançado para o alto e vai progredir, porque não tem jeito de fugir dele. Então, os espíritos, nós, né, espíritos, através das nossas múltiplas reencarnações, múltiplas encarnações, né, que aí é a reencarnação, a gente tem, por que a gente tem muitas reencarnações? Para a gente alcançar o nosso objetivo, né, estabelecido pelo Criador, que é alcançar a perfeição. É por isso que a lei é de progresso. E como que a gente progride? Em duas vertentes principais, intelectual e moral. Né? Agora, o progresso moral, gente, é fundamental para o nosso desenvolvimento espiritual e para a nossa felicidade, para que nós possamos alcançar o objetivo que é a perfeição. Né? A gente precisa, imagina que você é uma ave, a gente precisa de duas asas para voar, não é? Então, o nosso progresso, ele tem que ser tanto intelectual, ou seja, a busca do conhecimento, do autoconhecimento, como moral, que é o quê? A aquisição das virtudes, dos valores, na prática do bem. Né? Então, o progresso para o espiritismo, ele é uma lei natural. É uma lei natural. Nós não temos realmente como fugir de progredir. A gente às vezes pode teimar, pode se rebelar, pode se revoltar, mas a gente está o tempo inteiro aprendendo. Quando a gente cansa dessas bobagens que a gente faz, né? Dessas rebeldias, dessas revoltas, quando a gente se cansa de se aliar aí ao mal, às sombras, porque cansa, gente, o mal cansa, né? O espírito fica cansado, né, esgotado de tanto se aliar ao mal. Aí ele busca, volta os seus olhos ao Criador e passa a buscar, então, novamente, oportunidades de se desenvolver, de aprender. E isso é progredir, gente. Isso é progredir, né? Então, vamos prestar atenção na nossa vida. Como é que você está aí desenvolvendo a sua dimensão intelectual? Você procura estudar?
E eu não estou falando só estudar a doutrina espírita, eu estou falando estudar mesmo, buscar o conhecimento, buscar a sabedoria. O Chico Xavier falava que é importante a gente saber tudo, que a gente tem que desenvolver conhecimentos na matemática, na física, na biologia, na história, na geografia, a língua que a gente fala. Será que nós estamos aí estudando? Nós estamos dedicando um espaço na nossa vida para o nosso aperfeiçoamento intelectual? E o aperfeiçoamento moral? Será que a gente busca a prática do bem? Será que a gente se dedica a superar os nossos defeitos, os nossos vícios? Será que nós desenvolvemos virtudes? Veja, a gente precisa pensar nessas coisas. Realmente precisamos. E quem é responsável pelo nosso progresso? Ah, é Jesus. Ah, é Deus. Não, criatura. É você mesmo, né? Nós somos responsáveis pelo nosso próprio progresso. Nós temos a responsabilidade de fazer as escolhas para que a gente possa progredir, para que a gente possa se desenvolver. É claro que, né, nossa vida aí a gente muitas vezes a gente cede à invigilância, muitas vezes a gente cede a, como eu falei, a revolta, a rebeldia por qualquer coisa que aconteça. Então a gente vai se dedicando aí com maior ou com menor vontade e interesse à busca de progredir intelectual e moralmente. Né? Assim, gente, se a gente se dedica, se a gente se esforça, a gente está acelerando o nosso progresso. Mas se eu estou me revoltando, me rebelando, eu estou retardando o meu progresso. Quando eu retardo o meu progresso, eu estou retardando a minha própria felicidade. Né, Jefferson? Então, olha, e o Espiritismo, gente, ele tem uma influência imensa no progresso da humanidade, né? Porque ele promove a compreensão da imortalidade, de que nós somos espíritos imortais, de que existe a reencarnação, que a gente volta quantas vezes for preciso a gente voltar para a gente aprender, para a gente se corrigir, para a gente se reajustar perante as leis do nosso Pai. Né? A lei do progresso está intimamente ligada à lei de causa e efeito. Né? Ou seja, das nossas relações aí uns com os outros, né? De criatura para criatura, porque aquilo que a gente faz, nós vamos ter que nos reajustar. O que a gente faz de mal, a gente vai ter que se reajustar. Toda vez que a gente precisa se reajustar, gente, a gente está retardando o nosso progresso. Né? Então vejam o imbróglio que a gente se mete. Não é preferível a gente direcionar a nossa vontade para fazer as coisas mais acertadamente possível? Não é preferível que a gente utilize os nossos 2 neurônios que a gente tem aí na nossa cabecinha para realmente raciocinar se aquilo que a gente está fazendo, se aquelas ideias que a gente está se ligando são realmente corretas? Olha, é preciso progredir. E a gente tem o tempo aí, a eternidade para progredir. Né? Deus não nos deu um tempo, mas à medida que a gente não progride, nós somos convidados a experiências atrás, né? Ou seja, a gente volta o aprendizado para a gente poder aprender a fazer escolhas melhores. Então, gente, vamos ter consciência, né? Preciso progredir. Realmente, né, olha, você foi falando, eu me lembrei, me recordei de uma pessoa que um conhecido meu, né, ele falou assim: "Ah, então", porque ele é de outra religião, né, e queria saber um pouquinho mais sobre o espiritismo e tal. Eu expliquei sobre a reencarnação, como funciona, né, e ele perguntou para mim assim: Tá, então se eu quiser ficar no como eu estou agora, eu posso ficar o tempo que eu quiser". Falei assim: Você tem a liberdade de continuar como você quer, né, só mudar na próxima vida, você tem essa liberdade, tem essa escolha, né, mas a vida vai te fazer com que você mude, você vai, se aprimorando, então ninguém fica eternamente na mesma condição espiritual. Ninguém fica eternamente vivenciando aquele sofrimento, aquela aflição, aquela provação, né. Então tudo vai de forma, gradativa, vai acontecendo na sua vida e você vai ter que mudar.
né. Então tem pessoas que falam assim: "Ah, eu não vou mudar, eu sou assim e ponto final". Não é assim. Você pode até não querer mudar, mas as condições da vida, as circunstâncias que acontecem com você, que às vezes o plano espiritual ele vai, usar outra pessoa para poder te influenciar, você sair desse marasmo, sair dessa, esse conformismo, esse comodismo que você está vivendo. Então é necessário que a gente sim se esforce, que a gente sim busque melhorar, porque quanto mais a gente se tornar, um obstáculo para o progresso, mais a gente vai sofrer, mais a gente vai ter frições, provações, expiações, e agora nesse tempo de transição planetária, a gente vai ou vai ficar por aqui, passando então por provações, ou a gente vai para um outro planeta, que é inferior à Terra. Então a gente quer continuar sofrendo, ou a gente quer dar um passo a mais, né, na evolução, na jornada evolutiva, aonde a gente consegue então ali angariar um pouquinho mais de esforço, é verdade, mas a gente vai ter um pouquinho mais de assim, de tranquilidade em nossa vida, né, com menos aflição, com menos, eh, provação, expiações, com menos dificuldades. Porque à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai tendo mais facilidades no sentido de entender melhor a aflição e passar por ela de forma mais tranquila. E chegar um momento que a gente não vai ter mais aflições. A gente vai enxergar as aflições atuais como oportunidades de progredir, como nossos mestres, como nossos professores que vão nos dar, uma chance, uma oportunidade de poder ali entender o que que é, saber, superar esse obstáculo, transpor essa barreira, que para nós, para alguns de nós é difícil, mas que com o tempo a gente vai entender que aquilo é necessário. Aquilo foi necessário, foi um sofrimento que nos, prejudicou bastante, mas que depois a gente tendo mais maturidade, desculpa, a gente vai entender que aquilo foi necessário e foi fundamental para nos dar um passo muito grande, né. Um exemplo que posso dar para vocês, quando eu estava servindo no exército, passava pelos campos, né, de operações, era sofrimento, eu sofria muito, eu ficava ali reclamando, né, mentalmente, né, podia reclamar, né, de forma verbal, senão tu ia fazer os exercícios, né. Mas mentalmente tá ali, né, "Nossa, que chato, que ruim, tô como tô sofrendo". Mas hoje eu vejo, eu olho para trás, vejo, nossa, aquilo me ajudou bastante a ter ser mais maduro, ser uma pessoa mais, centrada, mais correta, né, ter mais responsabilidade, viver em grupo, saber lidar em grupo, trabalhar em grupo, né, coisa que eu não tinha a maturidade naquela época, porque eu era cabeça dura naquela época, né. Então, a gente vê, a gente passa por dificuldade, mas se a gente for olhar, a gente mais à frente for olhar para aquela sofrimento, a gente vai ver que aquilo nos ajudou a progredir, a entender melhor as coisas. Então, o sofrimento, ele vai nos ajudar, mas é necessário que nós nos esforcemos, porque quanto mais a gente evolui, mais a gente, avança, menos sofrimento a gente tem, né. É aquilo que a Lara falou, né, a gente está em busca da perfeição. Quanto mais perfeito a gente se tornar a cada dia, mais longe, mais lá no passado vai ficando, né, tudo aquelas dores, que as tristezas, tudo aquilo que é ruim pra de que a gente viveu e que um dia nossa jornada evolutiva será passado do passado, né, não existe mais, vai existir só felicidade. Então, se a gente quer realmente progredir, vamos aí ter disciplina, esforço e muita boa vontade, porque sem boa vontade a gente não vai a caminho nenhum. É verdade, né, Jefferson? E tem gente que pode até pensar assim: "Nossa, mas eu não tenho força para progredir não, né, eu tenho uma preguiça danada de estudar, né, ah, meu Deus do céu, esse negócio aí não é para mim". É, gente, né, é assim, todos nós temos a força para progredir, todos nós, porque é naturalmente nossa, a gente se desenvolve por nós mesmos, de forma natural. Mas é claro que ninguém progride do mesmo modo que o outro, nem ao mesmo tempo. Obviamente, eu estou num patamar, você está em outro, né? O Jefferson está em outro. A gente vai subindo ali o nosso degrauzinho. Algumas pessoas estão no mesmo
degrau, o outro grupo está no mesmo degrau, e o que acontece? Quem está mais adiantado auxilia o progresso de quem está mais atrasado. Como? Nesse intercâmbio social que a gente tem. A gente aprende uns com os outros. Né? Por isso é que a vida em sociedade é tão importante. Que é assim que a gente vai aprender. Né? A gente não tem tantos bons exemplos, a gente fala assim, nossa, olha, aquele colega de trabalho ali, você está lá na sua empresa, lá trabalhando, aí você vê o colega de trabalho, você está lá todo preocupado com uma situação que nem deveria, você deveria estar tão preocupado assim, com uma coisa simples, mas você faz daquilo, né, um trem gigante, aí você vê o seu colega de trabalho ali, você fica sabendo que, por exemplo, a esposa está com uma doença terminal e ele continua indo trabalhar sereno, equilibrado. Aquilo é um exemplo para você. Porque aí você olha para o seu problema e você fala assim, nossa, por que eu estou fazendo essa tempestade em um copo d'água? Então, veja, é isso que a gente faz. A gente aprende uns com os outros, a gente auxilia uns aos outros, né? E aí a gente pode pensar assim, bom, Lara, a gente progride intelectual e moralmente. Os dois, essas duas vertentes acontecem ao mesmo tempo? Não, também não, né? Porque o progresso moral, ele nem sempre acompanha o progresso intelectual, né? O progresso moral decorre do progresso intelectual. Uai, Lara, mas como assim? Por quê, gente? Olha só. Vamos supor uma pessoa que não saiba ler. Como ela vai se instruir? Se ela não se instruir, ela vai ter muito mais dificuldade de compreender o mundo, né? Se ela não compreende o mundo, ela não consegue estabelecer parâmetros, provavelmente, entre o bem e o mal, né? Então, o progresso intelectual, ele realmente ajuda a construir o progresso moral, porque ele faz com que seja compreensível para nós aquilo que é bem e aquilo que é mal. E aí a gente escolhe. Eu escolho esse caminho ou eu escolho outro. Não é assim? E os espíritos nos ensinam e Jesus nos ensinou, a nossa responsabilidade é proporcional ao nosso adiantamento intelectual. Quanto mais conhecimento eu tenho, mais responsável eu sou pelas minhas escolhas, né? Então, por exemplo, uma pessoa que é ignorante, né, que não tem conhecimento, ela se comete uma falta do mesmo modo que uma pessoa que tem aí um pós-doutorado em alguma coisa, ele é menos responsável. Por quê? Porque aquela pessoa que conhece mais tem mais responsabilidade. Ela tem mais ferramenta intelectual para compreender que aquilo que ela está fazendo é errado, né? Então, a partir daí, a gente desenvolve o nosso livre-arbítrio. O desenvolvimento do nosso livre-arbítrio, ou seja, do nosso poder de escolha, acompanha a nossa inteligência. E isso vai fazendo aumentar a responsabilidade dos nossos atos, né? Então, e a gente ainda pode pensar outra coisa, né, Jefferson? Ah, será que um homem, então, né, que está aí dotado de livre-arbítrio, né, de inteligência, mas às vezes não tem moral, né? Tem inteligência, mas não tem moral. Então, será que ele pode paralisar a marcha do progresso, porque a marcha do progresso é lei de Deus? Ele pode paralisar? Não, não pode. Ele pode, às vezes, né, embaraçar aí, né? Fazer umas quizumba no meio do caminho aí, né? Atrapalha daqui, atrapalha de lá, né? Vem aí, às vezes. Gente, quando a gente lê o livro, a gente tem até estudo aqui, né, Jefferson, no canal sobre Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, a gente vê perfeitamente como o homem é capaz de atrapalhar realmente os planos, né, da espiritualidade superior de Jesus, mas aí ninguém pode paralisar o progresso. E aí Jesus vem e modifica e faz isso e faz aquilo. Então, nós não podemos paralisar o progresso, né? Quando a gente vê esses espíritos aí afeitos ao mal, fazendo essa quantidade de coisa aí, querendo retardar, né, um novo expurgo planetário, porque eles não vão ter condições de ficar aqui, e aí a gente vê um mundo desse jeito, então eles conseguem atrapalhar? Conseguem, mas
Não há solução, né? O nosso planeta sairá de provas e expiação e será um planeta de regeneração, né? É inevitável. Ninguém atrapalha os planos de Deus. Ninguém, né? E aí, na questão 781, Jefferson, só terminando meu raciocínio, porque esse é um ponto interessante, Kardec pergunta na linha A, né, se o que a gente deve pensar dessas. Olha o mundo de hoje, gente. Dessas pessoas aí que querem travar o progresso. Né? Tudo que a gente está vendo no mundo hoje, guerras, conflitos. E aí, Kardec pergunta inteligentemente assim: que se deve pensar dos que tentam deter a marcha do progresso e fazer com que a humanidade retrograde? Sabe qual é a resposta dos espíritos? Pobres seres que Deus castigará serão levados de roldão pela torrente que procuram deter. Gente, então vejam a nossa responsabilidade, né, Jefferson? Exatamente, olha. Eu queria, então, fazer uma leitura do livro Inspiração, de autoria de Emmanuel, e Psicografia de Chico Xavier fala o seguinte: não aguardes o progresso geral para acender a luz em ti mesmo. Faze, antes de tudo, claridade em teu próprio coração, cooperando no erguimento do progresso geral. Ou seja, né, muitos de nós, a gente é um pouquinho preguiçoso, ou aquelas pessoas que eu sempre falo, né, que eu mesmo categorizei de pessoas adaptativas, né, elas se adaptam ao meio. Se o pessoal está progredindo, vou progredir também. Ah, tá tudo desleixado, vou ficar da mesma forma que eu estou, não vou mudar nada. Então, tem pessoas que têm a capacidade só de adaptar-se às circunstâncias, ao ambiente, né, a onda, né, como a onda vai andando, né. Então, o que o Emmanuel vem nos dizer é isso, nós precisamos parar de se adaptar, esperar que os outros mudem para que a gente possa, então, mudar, porque o progresso está em nós também. Nós também temos nosso ponto ali de ajudar a humanidade a progredir. Se eu não progrido, não faço progresso em mim mesmo, então estou sendo uma peça de tropeço, né? Uma pedra de tropeço para o progresso no mundo. Então estou ali como alguém, um agente que não quer ajudar no progresso da humanidade, progresso da Terra. Então a gente acaba ali sendo ali mais, como o Emmanuel diz, né? Sendo a própria querer esperar o progresso geral para que nós possamos então progredir junto. Então, o Emmanuel nos solicita que a gente precisa fazer, então, em nós mesmos a claridade, ou seja, nos iluminar, para que possamos, então, ajudar no reerguimento do progresso geral. Então, não devemos esperar o outro para a gente poder fazer a nossa parte. A parte que nos cabe fazer, temos que fazer. Precisamos fazer. E esse esforço que a gente faz de forma hercúlea, porque é muito, se a gente for pensar, né, como fazer um comparativo, se toda a humanidade progredisse junto, nós teríamos menos esforço. É verdade. Mas como a humanidade não quer, em sua maioria, não quer progredir sozinho, ou ajudar, ou cooperar na coletividade, então vamos fazer nós nossa parte. É mais esforço, exige mais esforço, mais trabalho, exige. Talvez tenhamos aí mais sofrimentos, mais dificuldade de iluminar-se, e então cooperar no progresso geral. Sim, é verdade. E Emmanuel, então, ele encerra, né, essa passagem no livro Inspiração, fala o seguinte: não exijas que a terra se transforme para o bem, para que teu espírito se renove para a vitória da luz, porque, enquanto alguém estiver ausente do bem e da luz, padecerá o mundo as chagas das trevas e os espinheiros do mal. Então, precisamos aí começar a transformar o bem, né? Pegar o mal que dá em nós e a gente passar extirpando, para poder então ajudar que nosso bem, o bem que existe em nós, porque nós somos filhos e herdeiros de Deus, então o bem está em nós. Precisamos só colocar para fora, precisamos vivificar ele, porque precisamos então ajudar o progresso do mundo.
E para finalização das minhas concepções finais, eu ia falar o seguinte, que é do livro Assim Vencerás, de Emmanuel, e Psicografia de Cristo, fala o seguinte: ninguém foge ao progresso. Faze o melhor que possas. Agora, trabalhe e segue adiante. Então, só para pegar a âncora, né, uma âncora que a Lara falou, precisamos estudar. Precisamos estudar espiritismo, mas também precisamos estudar a parte intelectual, matemática, português, todas as matérias, todas as disciplinas que a gente possa ter ali acesso. O que é importante, assim a gente também ajuda não só nós mesmos, mas também as pessoas que estão ao nosso lado, os familiares, nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos netos, né, as pessoas que tenham dificuldade de aprender uma questão, a gente pode estar ajudando, ensinando. Então, nós temos que ser voluntários do bem. Voluntários do bem é você buscar ali a trabalhar e se superar, né? Porque muitos de nós não quer mudar. Então, se a gente der um passo, não, vou deixar minha preguiça de lado e vou começar então a avançar, começar a aprender para poder ajudar e ser melhor para todo mundo, né? Então, é isso que nós precisamos fazer. Várias suas construções finais. Gente, quem quiser se aprofundar na questão da lei do progresso, são as questões 779 a 802 de O Livro dos Espíritos. E é interessante, né, essa última coisa que eu falei aí, né, de que não adianta você querer entravar o progresso, porque né, o progresso vem e passa como um rodo por cima de você. Aí tem gente que fala assim, mas não seria mais fácil a gente progredir se Deus se mostrasse para nós, se Jesus chegasse aqui e falasse de novo, viesse numa nuvem, não sei o quê. Não, gente, sabe por quê? Não é por meio desses espetáculos de prodígio que Deus vai nos encaminhar ao nosso objetivo. Ele é tão bom, mas tão bom, que na sua infinita bondade, ele deixa para nós o mérito de nós mesmos nos convencermos pela razão. Né? Então, eu quero terminar minhas reflexões aqui, Jefferson, com um texto, gente, que está na Revista Espírita de maio de 1861, lá na parte de ensinamentos e dissertações espíritas. É um texto chamado A Inundação, né? E é um texto brilhante de um espírito, né, que chama Wilhelm, e ele diz assim: eu não vou ler o texto inteiro, gente, é só um pedacinho, porque realmente é muito interessante. Um dia surgiu uma fonte numa região outrora estéril. A princípio, não passava de um delgado filete de água a correr na planície, ao qual não deram muita atenção. Pouco a pouco, esse fraco regato engrossou, tornando-se ribeirão. Alargou-se, invadiu as terras vizinhas, mas as que ficaram descobertas foram fertilizadas e produziram a 100 por um. Contudo, um proprietário ribeirinho, descontente por ver seu terreno recuado, tentou deter o curso para reconquistar a porção coberta pelas águas, julgando assim aumentar as suas riquezas. Ora, aconteceu que, reprimido, o ribeirão submergiu tudo, terreno e proprietário. Tal é a imagem do progresso. Como um rio impetuoso rompe os diques que se lhe opõem e arrasta com ele os imprudentes, que, em vez de lhe seguir o curso, procuravam entravá-lo. Isso é progresso, gente. Não adianta a gente querer barrar, porque ele nos arrasta para frente. Muito bom. Excelente texto, né? Pessoal, muito obrigado novamente pela presença de vocês. Agradeço por vocês ficarem conosco até aqui. Lara, muito obrigado por você estar conosco aqui nesse momento também, nos dando aí esse texto bonito que é da Revista Espírita, né? E olha, eu queria que você fizesse a seu anúncio, né? Seu canal também, interessante. Obrigada, Jefferson. Gente, a gente criou um canal, né? Para quem não sabe ainda, chama Fé para Quê? Está lá no YouTube, né? Referente ao nosso blog que a gente escreve textos lá, né? Tem a nossa rede social, Fé para Quê? E a gente acabou criando um canal no YouTube aí, onde a gente coloca poesias, versos espíritas, né? Todos os dias, segunda a sexta, todas as manhãs a gente tem o Amanhecendo com Chico, que são mensagens aí de esperança, de estímulo, de inspiração, né?
que foram psicografadas pelo Chico. Temos também estudos, temos aí um momento de oração, né? Então vai lá, dá uma olhada lá, se você gostar, se inscreva no canal, compartilhe, curta os vídeos, é o mesmo que a gente pede, né? Se inscreva aqui no canal do Jefferson, porque vale muito a pena, tem muito conteúdo bacana, muito conteúdo bom, e a gente precisa, gente, ser caridoso com a mensagem espírita, né? Que é o quê? Espalhá-la. Então, não é vaidade, não é orgulho ou qualquer coisa, mas a gente precisa divulgar a mensagem espírita. Quanto mais a gente espalhar, mais chance das pessoas serem tocadas no seu coração pelo ensinamento do Cristo e dos espíritos superiores, né? Isso mesmo, olha. E só para dar um adendo aí, antes que você falou do seu canal, os vídeos que a Lara coloca no canal dela são bem rápidos, tá? Não são duradouros, né? São bem rápidos. Então, não há desculpa você não assistir ali para uns 2, 3 minutinhos para assistir o programa, né? Um trechinho, né, uma mensagem, uma reflexão muito importante. A gente está sempre acordando com um bom pensamento, uma boa leitura e uma boa reflexão, né? Nos inspira para passar o dia todo, né? Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Tenham uma ótima semana. Fique com Deus. Boa noite, galera. Até mais. Boa noite, Jefferson. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e até a próxima. Tchauzinho. Tchau, tchau.